Eu quero conversar um pouquinho com vocês, e põe para mim aqui, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, ou 47, perdão. Ezequiel 47. Nós temos muitas passagens extraordinárias, né, no livro do profeta Ezequiel, mas essa me saltou aos olhos e ao coração. Verso 1, Ezequiel 47, verso 1. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou do caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas, desde a banda da direita, ou direita. Verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam, pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, e eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Verso 6, e ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me retornou a trazer à margem do ribeiro. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Usa-me, ó Deus, é o que eu te peço, em primeiro lugar para mim mesmo, ó Pai, mas também para os meus irmãos, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém? Pois é, eu quero conversar com vocês hoje e fazer uma aplicação das fases descritas nessa visão do profeta Ezequiel. Ezequiel descreve que, e é muito interessante, eu sei que pode parecer um pouco complexo para explicar, mas todas as vezes que você não tem uma bússola, todas as vezes que você quer reconhecer os pontos cardinais, certo? Você normalmente utiliza o sol como base, como princípio. Eu acho que isso, na época da escola, a grande maioria de nós tínhamos acesso. Qual era a dinâmica disso? Certo? Fique sempre, com a sua mão direita na direção de onde o sol nasce, e você descobrirá onde é o leste. Automaticamente nós estamos aqui, seria mais ou menos assim: o sol nasce para cá, este é o leste, este o oeste, à minha frente está o norte e atrás de mim ao sul. Quando eu li essa passagem, eu lembrei imediatamente disso, porque o texto diz que ele está no templo e havia uma porta ao leste. E ele diz também que quando ele vai ver a água ela sai do leste em direção ao sul, e ele, para ir onde aquilo está acontecendo, sai pelo norte. Eu sei que parece meio complicado, eu não vou me deter nisso não. Eu só queria que você gravasse um pouco, só a direção que eu quero te dar. Quando nós estamos olhando isso, ele vê uma água que nasce no leste e que vai para o sul, mas para chegar, certo? ele vai dar a volta pelo norte. Escute bem,
é uma direção muito preciosa o que nós recebemos aqui. Nós temos que aprender que aquilo que passou por nós, foi para o sul, vira nosso passado. E que inevitavelmente nós precisamos tomar um posicionamento à frente. Nós precisamos observar a nossa vida, entendendo que o que passou, seja bom ou seja ruim, é passado. De ontem para hoje, para mim, tem sido um dos dias mais difíceis dos meus 51 anos de vida. É o primeiro dia dos pais, sem o meu, que foi embora em abril. E eu lembro de coisas extraordinárias que vivi com ele, mas passou. Eu queria que você entendesse isso, porque o nosso nível de intimidade com Deus nos faz entender a cada etapa da nossa vida, entender o que é futuro, entender o que é passado, entender o que é presente. Não deixar que nada bloqueie a nossa caminhada com Deus. Quando eu li esse texto, eu vi que este homem pega o profeta Ezequiel e leva Ezequiel por essas águas. E o texto diz que em determinado momento, nessas águas, ele pega um cordel, uma corda para medir. E ele mede aproximadamente 1000 côvados, 500 metros. E nesses 500 metros, ele mede onde aquela água está batendo nos pés do profeta, não nos pés do homem. Porque me parece que a mensagem aqui tem a ver com o profeta. Naquele ambiente, ele mede e descobre que as águas estão cobrindo apenas os pés. Eu gostaria de falar de uma intimidade que começa na base, de uma intimidade que começa nas raízes, de uma intimidade que começa com firmeza. Se nós queremos ser íntimos de Deus, precisamos estabelecer nossas bases, nossas raízes, porque a proposta da vida com Deus é 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E isso jamais poderá acontecer na vida de pessoas que não têm raízes, que não têm bases, que não têm firmeza. Por isso coloca para mim aí Provérbios 22, 6, já que é dia dos pais. Provérbios 22, verso 6. Instrui o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Preste atenção, entenda isso. Para criar seu filho biológico, para criar seu filho adotivo, ou para criar seu filho na fé, é de suma importância que pessoas que comecem a vida, seja ela uma vida no ambiente corporativo, seja ela no ambiente religioso, seja ela num ambiente social, essa pessoa precisa de fundamentos. E a Bíblia diz: dê fundamentos àqueles que estão começando, porque eles vão envelhecer, mas suas bases o manterão no mesmo lugar. É isso. Muitas pessoas chegam hoje na igreja e querem obter uma linha de intimidade com Deus. Você pode até obter experiências, ok? Mas intimidade é relacionamento. Cuidado para não achar que experiências é intimidade. Eu já vi gente batizada no Espírito Santo se desviar e voltar a fazer as coisas pior do que antes que caminhava com Deus. Eu já vi gente ser curada de câncer e ter uma vida pior depois. Porque o que essas pessoas tiveram são apenas experiências.
experiências. E nós estamos falando de intimidade. Intimidade vem com base, com raízes, com coisas que aprendemos que vão ser fundamentais e elas precisam estar no nosso início de caminhada de fé. Se ela vai vir da escola bíblica, se ela vai vir de cultos que você vai, assistir ou participar a nível online, ou se ela vai vir dos seus próprios estudos, isso não é muito relevante. O relevante é que você tenha base. Por isso que a história começa com águas. Por que as águas não são profundas de início? Porque a gente não sabe nem se o profeta sabe nadar. Nós sabemos que muitas vezes o que diferencia o veneno do antídoto pode ser simplesmente a dose. Basta dar a alguém algo de forma precoce e nós podemos matar essa pessoa. Quando nós olhamos o que a Bíblia está dizendo, ensina o menino, ensina quem está começando, ensina quem está chegando, ofereça base. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Quem foi treinado em lares por pais e mães no Evangelho sabe. Olha para a vida e diz, olha, mamãe me ensinou desse jeito, papai me ensinou desse jeito, foi desse jeito que eu aprendi. E quem aprende desde pequeno, ainda que tenha o confronto com o mal, inevitavelmente, mesmo que o faça, sentirá a dor, porque tem o princípio e acabou quebrando. Eu acredito que todos conhecem isso. Quando nós olhamos uma intimidade que começa nos pés, que começa com as bases, com as raízes, com as firmezas, nós podemos ir para o livro do profeta Daniel, no capítulo 3, no verso 18, e entender o que está acontecendo aqui. Daniel 3, 18. Coloca para mim, por favor. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Preste atenção. Tem uma fornalha preparada para matar os rapazes, jovens. Não estou falando de ancião, não. Eu estou falando de jovens, são jovens. Esses rapazes estão na iminência de morte, porque Nabucodonosor deu uma ordem. A ordem é: uma estátua com a minha imagem está exposta, e vocês precisam dobrar os joelhos para me adorar. Qual é o problema? A base, a raiz dos meninos. Onde esses meninos foram treinados, o que eles aprenderam de base, diz que os joelhos deles só se dobram diante do Deus de Israel, e pronto. Mas o que está lá? A morte. E sabe o que Nabucodonosor disse? Vocês não vão dobrar, eu quero ver quem é o Deus de vocês, para livrar vocês das minhas mãos. Sabe o que eles disseram? Se ele, esse senão aqui é o seguinte: se ele nos livrar, dá para botar o 17 para ficar mais claro para a turma? Coloca o 17, por favor. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno ardente e da tua mão, ó rei. Verso 18. Se não, mas mesmo que ele não nos livre, se não, fica sabendo, ó rei, nós não serviremos os seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que ele está dizendo é o seguinte: meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, ô Nabucodonosor. Nós fomos treinados desde pequeno, nós temos raízes, nós temos intimidade e sabemos que o nosso Deus pode nos livrar, mas nós também temos intimidade para saber que se Ele não nos livrar, Ele vai estar nos esperando lá do outro lado para ouvirmos, Ele nos receber como seus servos. Nós precisamos entender isso. Uma intimidade que começa de uma maneira correta, pés firmados, ambiente onde não abre-se concessão, onde não se negocia.
É por aqui que começa uma intimidade que, primeiro, ela me planta. Ninguém está oferecendo a você âncora. Âncora te prende, mas não te alimenta. Nós estamos te propondo raízes que, além de te prender, te oferece vida, alimento. É assim que funciona. É por aqui que começa. Ele me leva a 1000 côvados e eu reparei que nos meus pés a água batia no tornozelo, nos artelhos. Mas ele então continua me levando e mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros. E agora as águas batiam no joelho. Dá para voltar para lá? Porque senão... Ezequiel 47, só para deixá-los aqui, porque muitos acabam não acompanhando na Bíblia, e é importante. Isso. O 4. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam no joelho. Me parece que agora nós vamos para a segunda fase dessa intimidade. A primeira falou dos pés, aquilo que me dá raízes, que me sustenta, aquilo que me dá firmeza, que me dá base. Mas agora as águas chegam no próximo estágio. Ela chega nos joelhos, onde nós vamos falar de reverência e de submissão. Nessa caminhada de fé com Deus, nós vamos entender ou precisar entender que primeiro eu me firmo, mas eu preciso estar muito firme, porque o próximo passo é lidar com a submissão, com a reverência. E se não houver firmeza em mim, ela pode não me sustentar. Eu posso entrar em choque com a cultura do momento que eu estou vivendo. E a cultura do momento que eu estou vivendo pode bater de frente com a palavra que eu aprendi desde o início. Quando isso acontece, é muito problemático. E pior, é quando sai da cultura e vai para a constituição. O próximo passo é pior ainda. Quando isso acontece apenas no ambiente cultural, o confronto é aguerrido, é verdade. Mas quando passa para leis, vamos lá? Leis, por exemplo, com alguns países árabes que proíbem a circulação da Bíblia, que proíbem a propagação do Evangelho. Não é mais opcional, não. Nós precisamos entender que o próximo passo dessa intimidade é joelho. Sim, reverência. É olharmos para Jó. Vamos aqui olhar a intimidade desse camarada. Como esse camarada era íntimo. Ele perde seus filhos, perde seus bens, perde sua saúde, recebe a visita de seus amigos, que trazem consigo a cultura do pecado, onde você pecou, o que você fez de errado, para você estar vivendo tudo isso. E o que vemos? Um homem submisso, reverente, firme. A Bíblia diz que Jó não pecou em nada, permaneceu firme, reverente, certo? Ele permaneceu submisso a Deus. Talvez esse seja o grande desafio. Numa sociedade pós-moderna e líquida, onde tudo é contornável, tudo é maleável, tudo, sabe? Nós, os mais antigos, saímos de uma sociedade ou de uma cultura sólida, onde tudo era pecado, onde a inflexibilidade era algo praticamente total. E migramos para uma realidade líquida, onde tudo é contornável, onde nada é absoluto, tudo é relativo. E olhamos para esse ambiente, e o que vemos? Um ambiente onde as pessoas
têm dificuldade de serem submissas. É só a intimidade chegar no joelho, ela até vai bem na superficialidade dos artelhos. Sim, elas vão, elas não saem da igreja, elas não desviam, elas estão por ali. Elas foram bem fundamentadas, mas quando o próximo passo entra em cena, aí as coisas ficam meio problemáticas. Porque quando a reverência e a submissão começa a ser exigida de tal pessoa, aí essa pessoa começa a abrir concessão, dizer que não é bem assim, Deus só quer o coração, Deus me entende, eu posso pecar, eu entro numa linha de compensação. Sabe? Eu faço isso e isso e isso para Deus, eu estou na igreja quase todo culto, eu dizimo, eu oferto, eu tenho até um cargo na igreja, então isso me dá o direito de cometer alguma coisa. Não. Nada que você faz te dá o direito de cometer pecado. Até porque o que você tem que fazer com o seu pecado não é justificá-lo com suas obras, e sim justificá-lo com seu arrependimento, aquele que morreu na cruz do Calvário para derramar o sangue, para purificar nossa vida. Posso ouvir um amém? Que isso fique bem claro. Tem muita gente que quando chega na intimidade do joelho, reverência, submissão, o negócio já começa a ficar difícil. Só que o texto diz que ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, e as águas me davam nos lombos. Elas subiam. Não apenas a palavra mais próxima do original, não tem muito a ver com a cintura, mas mais a ver com o peito, uma água mais profunda. Isso é muito importante, porque agora eu quero falar, com aquela água que vai chegar perto do nosso coração. Enquanto os pés representam a base, enquanto os joelhos representam a reverência e a submissão, nós vamos olhar a próxima fase como a fase da razão, da emoção e do equilíbrio. Essa é a fase. Algumas pessoas até conseguem ir, sim, vão bem na reverência, vão bem na submissão, mas agora chegam a hora de lidar com suas emoções, com o que é razão, o que é emoção e o que é equilíbrio. Como esse culto é mais curto, eu não posso me estender muito, mas eu quero usar aqui para definir esse nível de intimidade, o José do Egito. Para mim, a maneira que esse camarada lidava com razão, com emoção e com equilíbrio é extraordinária. Aquele que é íntimo para aprender a governar a si próprio, para dizer para si mesmo que Deus está no controle de todas as coisas, para entender que as coisas podem não estar fáceis para ele, mas Deus continua onde sempre esteve, no controle de tudo, no trono da sua glória. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu só sei de uma coisa: Deus está onde sempre esteve, no controle de tudo, e como Jó disse, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas é difícil. É difícil ser alguém que trabalha para enriquecer o outro. Quanto mais José trabalhava, mais rico Potifar ficava. Isso não é justo. Pois é. Esse camarada é alguém que sabe que está trabalhando para enriquecer outra pessoa. Sabe. Ele sabe que tudo aquilo que ele está fazendo não é para ele, é a maturidade. Se nós queremos viver uma vida com Deus de intimidade, nós precisamos, o mais rápido possível, descobrir qual é a medida que Deus tem para nós. Eu tenho falado isso aqui direto, e parar de olhar para a casa do outro, para o carro do outro, para a profissão do outro, para a vida do outro, para o ministério do outro, para o que está acontecendo na vida. Tem gente que está tão focado no que está acontecendo na vida do outro, que esquece de canalizar suas forças para as coisas acontecerem na sua vida. E se você olhar direitinho, é fácil voltar no ponto anterior.
A submissão de entender que o que Deus quer para mim não é o que eu quero para mim. Porque é fácil. É fácil. Difícil é estar já bem idoso, apacentando umas ovelhas que não são suas, com dificuldade de comunicação, cansado, e ver uma sarça pegando fogo, e Deus aparecer para você e dizer: agora você vai lá no Egito libertar aquele povo. Difícil é você estar numa vida tranquila e Deus aparecer para você e dizer: vai na cidade mais sanguinária da atualidade, Nínive, e prega contra ela. Como assim? Um povo habilidoso para lidar com despojos, que morava praticamente nas rochas e não plantavam nada, só vivia de saquear as nações produtivas. O desafio da intimidade, de entender que Deus é o soberano sobre a nossa vida. Para entender isso, a água não pode estar mais no joelho, já tem que ter ido um pouco mais para cima. É um pouco mais profundo isso, é entender que a casa de Potifar é boa demais. Eu sou o melhor criado, o cara que toma conta de tudo. Eu como do bom e do melhor. Eu ganhei a confiança do meu Senhor e eu não quero sair daqui. É isso que José, ele não quer sair da casa de Potifar. Mas agora, a mulher de Potifar quer ele. Olha bem, ele não pode ter ou trabalha tanto para enriquecer Potifar, mas será que não dá para se vingar disso? Claro que dá. Eu trabalho para ele, ele fica rico, mas eu vou me deitar com a mulher dele. Olha bem, emoção. Ela procura ele, e José diz: aqui nessa casa, o patrão me deixou governar tudo. A única coisa que ele me privou foi você. Eu não vou mexer com você. Você acha que Potifar falou isso para ele? Não, porque era óbvio. É assim que funciona. Potifar não falou, mas ele era alguém que o coração era íntimo de Deus. Ele sabia que adultério era, certo? Algo pecaminoso. Olhe bem. Mas pastor, olha só, o senhor está falando de José, deve ter alguma coisa de errada, porque preste atenção, como é que o senhor está falando de José, que José sabe que é errado adulterar, mas os 10 mandamentos foram escritos por Moisés, depois de José, porque princípio sempre foi princípio para Deus. Eu não tenho como explicar isso detalhadamente. Mas você quer entender a profundidade? É os caras que venderam ele aparecer lá no Egito, enquanto ele é governador. O desejo de vingança de José aflora. Ele manda prender seus irmãos, os acusando de espionagem durante 3 dias. Mas 3 dias depois, escute o que eu vou falar, ser íntimo de Deus não te impede de ficar nervoso, não te impede de ficar zangado, não te impede de querer fazer coisas que desaprovam. Só fique tranquilo. Dê um tempo, porque Deus é o nosso Deus. 3 dias depois, José manda soltar seus irmãos. O que é isso? Isso é equilíbrio. Sabe, um relacionamento íntimo que não para na superficialidade ou apenas na base das raízes. Um relacionamento que consiga migrar um pouco mais a fundo para a reverência, para a submissão. E não vamos parar na reverência e na submissão, vamos para o controle de nossas emoções, de nossas razões e estabelecer um equilíbrio em tudo isso. Só que o verso continua. Verso 5,
E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro o qual não se podia passar. Pega o verso 6. E ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do outro ribeiro. Preste atenção, que me parece que essa próxima fase, Ezequiel não foi nadando. Me parece que essa próxima fase, ele não atravessou. O texto diz que ele olhou e viu que era um ribeiro fundo, que ele não conseguia passar. E que para ele passar ali, aquela próxima fase, exigia dele uma habilidade, um nado. Não sei, isso aqui é uma visão. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que aqui está uma próxima fase. Que se Ezequiel viveu ou não, isso não é problema meu, é problema dele. O problema é que a Bíblia está dizendo que existe uma próxima fase, que vai além dos artelhos, além dos joelhos e além dos lombos. Uma fase que pode me levar para uma intimidade com Deus, como a intimidade de Pedro. Experiências inexplicáveis e ilimitadas. Eu quero levar essa quarta fase de intimidade para aquelas coisas que ninguém vai viver o que nós vivemos. Ninguém. Experiências únicas. Sabe o que é? Únicas. Foi o que Pedro viveu. Um nível de intimidade. Ah, pastor, eu não concordo muito não, porque a Bíblia diz que o mais íntimo de Jesus era João. Está certo. Agora, a nível de experiência com Deus, pelo menos registrado na Bíblia, João não viveu a metade do que Pedro viveu. Porque para viver coisas extraordinárias com Deus não depende de amor, depende de atitude, de decisão, de querer ir. João estava no mesmo barco que Pedro andou sozinho sobre as águas. João estava no mesmo lugar onde houve a transfiguração que Pedro disse: eu quero ficar aqui e fazer uma tenda. As oportunidades eram as mesmas, e elas estão hoje diante de nós. Para onde eu quero ir? O que eu estou querendo viver? Que nível de intimidade eu estou? Pastor, eu estou só nas raízes, eu estou só nos pés e bem firmados. É um bom começo, mas ainda não é o fim. Pastor, eu sou reverente, sim, eu sou submisso, show de bola, mas vamos para a próxima fase. Pastor, olha, eu já controlo bem minhas emoções, aprendi a viver meus relacionamentos interpessoais de uma forma extraordinária, estou indo bem, no equilíbrio, evitando as extremidades. Pois é, querido, mas está na hora de nós vivermos o que ninguém está vivendo. E para viver o que ninguém vive, nós temos que fazer o que ninguém faz. É assim que funciona. O nível de intimidade que faça com que nós, e é isso que é importante, não é para os outros, é para nós, sabe? É entender o que Deus está fazendo, está realizando na nossa vida. E aí, essa última fase, ela é muito particular. Ela é muito particular. Jesus tinha 12 discípulos, chega na casa de Jairo. Sabe quem é que entra com ele para ver a menina ressuscitar? Pedro. Quando Jesus é preso, você sabe que Pedro é o único a tentar defendê-lo? Quando está no barco aquela madrugada, ele é o único que deseja sair. Você sabe que ele é o dono do barco, ou um dos donos do barco? Naquela multiplicação, naquela pesca maravilhosa? Pastor, o que Pedro tinha? Poder de decisão, vontade de ir para o próximo nível. É isso que ele tinha, vontade de ser íntimo, a ponto
de que as pessoas soubessem que ele viveu coisas. Pedro, como é que você está solto, Pedro? Aqui na casa de Maria, mãe de João Marcos, você estava preso, algemado, homens fazendo a guarda para você não fugir. Um anjo entrou na prisão, tocou em mim, as algemas abriram, mandou que eu pegasse a capa, as portas se abriram, eu saí da prisão, solto por um ser celestial. Eu aprendi uma coisa, e fecho minha mensagem aqui. O Deus daqui é o mesmo Deus daqui, sim ou não? O Deus daqui é o mesmo Deus daqui, sim ou não? Então por que acontecia coisa aqui que não acontece aqui? Se o Deus daqui é o mesmo daqui. Porque pessoas faziam aqui o que nós não estamos fazendo aqui. A hora que fizermos aqui o que eles fizeram aqui, nós vamos viver coisas extraordinárias. E vou além, a hora que fizermos aqui mais do que eles fizeram aqui, nós vamos viver aqui, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos sair daqui para viver o extraordinário com Deus. Posso ouvir um amém? Isso, fique de pé. Eu só quero orar. Esse culto é bem rapidinho mesmo, minha turma já está chegando aí já para o outro. Aqui o pessoal sai por lá, isso. Sai por trás aqui, ok? Que o pessoal entra por aqui, é para facilitar e diminuir o contato. Vamos lá, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado pelos estímulos que recebemos do Senhor e do Teu Espírito. Continua conosco nessa caminhada, que tenhamos nesta semana uma semana extraordinária. Abençoa cada lar aqui representado, e que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...